Vamos falar hoje sobre ser breve na fala, na condução, na maneira como a gente vê a vida e vamos pensar em simplificar para passar para o outro. Esse vem sendo o meu desafio, o meu trabalho. Eu venho estudando muito sobre muitas coisas e às vezes eu penso, nossa, eu queria falar sobre isso com as pessoas, mas não sei nem por onde começar. E aí caiu na minha mão um conteúdo super legal e que me fez reviver um processo do passado. Se a gente ainda não se conhece, meu nome é Bruna, seja bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para receber os próximos vídeos. E hoje a intenção aqui é te trazer essa ideia para que você faça isso na tua vida também. A nossa tendência é excesso de informação, excesso de coisas. E aí quando você para analisar, é difícil comportar tudo isso, porque acaba que você não consegue ter, sabe aquele momento de desligar e ligar, momento de acionar algo que você precisa para fazer, você acaba perdido no meio de tanta coisa. E eu gosto muito de pensar o seguinte, quando alguém para o tempo dela para organizar algo e tenta te trazer isso de certa forma mastigado, tenta te trazer isso pontuado, poupa muito teu tempo. E esse pode ser uma virada, essa pode ser uma virada de chave muito grande, tanto na tua carreira quanto na tua vida pessoal, porque isso abre muitas brechas na nossa vida. Ser breve faz com que você tenha um entendimento para depois você trazer essa informação. Então, por isso, é muito importante ter pessoas dessa forma próximas a você. E se você não tem, seja essa pessoa, porque com certeza você vai abrir caminhos para outras pessoas, mas principalmente para você. Quando a gente fica muito cheio de informação, muito cheio de coisas, a gente se perde. Então é muito importante a gente começar a compreender o que é relevante, o que faz sentido divulgar sobre mim, sobre o meu trabalho. Vamos pensar numa coisa bem prática aqui. Quem já trabalhou em uma empresa multinacional, uma empresa grande, sabe a quantidade de e-mails que a gente recebe. Esses e-mails, boa parte, são também tratados em reuniões. Essas reuniões demoram pra caramba e muitas vezes a gente poderia ter organizado as informações dessa reunião num e-mail com poucos tópicos. Mas as coisas não fluem dessa forma. É um monte de coisa que você recebe que você nem lê, que você nem consegue acompanhar. Assim é também na mídia. As informações. Agora com a inteligência artificial, todo mundo resolveu escrever de uma maneira culta, elaborada, poética. E tem muita gente que no final das contas, de fato está fazendo um trabalho legal, só que a gente está tão perdido com tanta coisa que a gente não sabe nem aonde a gente coloca energia. E aí entram essas pessoas que eu acredito muito, que são pessoas que vão trabalhar de uma maneira pontual, levando as informações, só que levando as informações digeridas, levando esses tópicos já organizados. Então pensa o seguinte, você vai mandar um e-mail, vamos continuar no ramo profissional, você vai mandar um e-mail para o seu gerente, para o seu chefe, ou enfim, para a sua equipe. Você está preparando a reunião para eles, você já elabora os tópicos e já manda para eles saberem o que vai ter a reunião, mas nada de escrever um monte de coisa, são tópicos. Ou então, o contrário, você faz uma reunião breve de 20 minutinhos e aí você manda um e-mail fazendo uma confirmação daquilo que foi dito, como lembretes. Cara, as pessoas vão ficar apaixonadas, porque isso não é o comum. E aí eu falo sobre isso no trabalho, mas isso pode ser feito também nas redes sociais, isso pode ser feito também para você na tua vida. Às vezes a gente fica pensando assim, nossa, eu preciso fazer algo na minha vida pessoal. Esse algo da vida pessoal parece que vira um monstro, e a gente para de detalhar isso como uma coisa que pode ser feita dividida durante atividades do teu dia, e você pode fazer isso de uma maneira mais leve, mas a nossa tendência é complicar. Então, essa questão de ser breve vai exigir de você no começo, porque você vai precisar pensar um pouco mais, mas depois isso vai te trazer uma leveza gigante, e eu tenho certeza que vai fazer você se posicionar de uma maneira muito diferente. Isso exige, claro, autoconhecimento, para você conseguir compreender, às vezes, que talvez ser breve não é o teu perfil, mas
Às vezes as pessoas que são um pouco mais melancólicas, vamos trazer assim, né? Uma pessoa que tem um pouco mais de introspecção, às vezes ela acha que ela nem deve abrir a boca, porque o que ela vai falar é muito sucinto. Só que aí que tá errado. Na verdade, essa pessoa que pensa antes de falar, normalmente é a pessoa que mais acerta quando fala. Não significa que você tem que ficar pensando demais para poder falar, não é isso. Mas o ponto é, antes de você sair metralhando as pessoas, contando seus planos, falando sobre você, entenda um pouco melhor o que você quer, quem você é, sabe? Isso exige da gente um pouco, mas também quando a gente se expressa, existe também como eu posso dizer assim, as pessoas olham isso de uma boa maneira, porque você minimamente pensou, se preparou com relação àquilo. Então, a brevidade inteligente, ela é, na realidade, o futuro do negócio. Porque se você quer chamar atenção, às vezes a gente pensa que, meu Deus, eu tenho que escrever um livro. As pessoas estão cada vez com menos tempo. Então, talvez o teu livro, para você chamar a atenção dela, para ela querer ler, você vai ter que fazer muitas outras coisas antes. E por que não começar pelo contrário? Começar por, olha, essa pessoa aqui, o tempo que ela diz, toda vez que eu paro para ouvir o que ela tá falando coisas que vão me levar para frente. Então, essa pessoa aqui, quando eu leio as coisas que ela me manda, são coisas que realmente são agregadoras e me fazem organizar a minha mente. Então, quando a gente fala dessa questão de ser breve, fala muito sobre você. Assim como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, se na tua vida profissional você é todo perdido, você é todo complexo, você vai contar uma história, você tem que contar detalhes da história e não vai direto ao ponto, desculpa, não é todo mundo que vai ter tempo para conseguir ouvir você. Então, assim, quando você tem alguém ouvindo você, quando você tem que chamar atenção para alguma coisa, seja breve, seja pontual, traga essa informação de uma maneira que realmente faça as pessoas compreenderem. E se elas quiserem, elas podem te procurar para que você possa dissecar isso aí, né? Que você possa trazer mais embasamento. Então, é o que eu digo, dificilmente pessoas que não são pessoas com autoconhecimento, com uma identidade forte, vão conseguir ser breves, porque o caos interno fala, né? Então, se você não tá bem, se você tá falando de um monte de coisa ao mesmo tempo, se confunde, se perde, por que eu tô falando sobre isso mesmo? Teu sistema nervoso tá todo bagunçado, você não vai conseguir. E aí vão ter outras pessoas que vão ser breves, porque o mundo tá pedindo isso da gente. Já tem muita informação. Então, quanto mais breve a gente é, mais a gente vai ser assertivo a partir de agora. O mundo está mudando e com isso a gente precisa se adaptar a algumas novas regras. E muitas dessas regras são simples, só que às vezes no meio do caos a gente não consegue enxergar. Mas pensa comigo, informação tem de monte. Hoje, se você tem uma ideia, um insight, você joga ali no chat ou enfim, ele consegue lapidar aquilo para você. Só que o contrário ainda não funciona. Não tem como o chat te trazer ideias. Ele traz, mas traz umas coisas muito ruins. Você tem que estar ali lapidando a IA. E aí funciona. Pode ser que daqui a pouco seja diferente e a gente tenha esses aportes aí. Mas você concorda comigo que a partir de agora, cada vez mais, e o que eu tô falando aqui não é para desesperar, você provavelmente já pensou sobre isso, é mais muito no sentido mesmo da gente se preparar como humanos, né? A nossa parte emocional, a nossa parte linkada mesmo à conexão genuína. Quando a gente está falando de IAs, a gente está falando de realmente um trabalho que a gente demoraria tempão para fazer e no final das contas agora é muito mais rápido e fica eficiente. Só que tem um detalhe, tem um monte de gente falando com as mesmas palavras, do mesmo jeito, vendendo a mesma coisa. E aí cada vez mais a gente vem na questão da ciência da diferenciação. Porque, beleza, quando eu tenho um produto que eu já tenho no mercado, né, alguém já foi o primeiro, já existe uma pessoa, a primeira pessoa que fala sobre isso, já existe, ela já tá lá no tópico 1. E aí eu quero falar o mesmo que ela, porque eu acredito naquilo ali, só que daí eu vou prometer com mais alguma coisa. O terceiro vai prometer com aquilo e mais uma coisa. Então, assim,
é a diferenciação que a gente precisa ter, e muitas vezes essa diferenciação vai exigir da gente uma pausa, uma organização para ter coerência com aquilo que faz sentido pra gente, para depois a gente voltar a público e falar sobre isso abertamente. Tá fazendo sentido para você até aqui? Eu sei que da forma como eu tô falando é de uma maneira muito genérica, eu não sei com que você trabalha, mas basicamente eu quero que você pense que tudo que você faz pode ser colocado em 3 grandes tópicos. E esses 3 grandes tópicos vão ter várias outras ramificações, mas você precisa lembrar que esses 3 tópicos é que carregam a energia do resto. Então, eles são prioridade. Você precisa falar sobre eles, você precisa viver sobre eles, né? Então, por exemplo, aqui eu vou trazer um exemplo meu. Hoje eu sou terapeuta integrativa, eu trabalho com astrologia e também falo sobre identidade emocional. Então, assim, você percebe que está tudo conectado? Identidade emocional, ela fala muito sobre autoconhecimento, sobre você saber direitinho o que faz sentido para você e você colocar energia naquilo. Então, eu volto e meia tô falando sobre autocuidado, volto e meia tô falando sobre exercício físico, eu tô falando sobre contato com a natureza. Quando a gente olha para as outras questões, terapia integrativa fala muito sobre corpo. Então, como os órgãos se comunicam e trazem essa informação para a mente, como isso se conecta, como essa conexão é importante para a nossa saúde. E, aos poucos, eu também estou trazendo a questão da astrologia, sim, assim, sintetizando a questão da identidade. Porque eu acredito muito que o céu, na hora que a gente nasceu, ele traz as informações que a gente precisa ser aqui na Terra, nessa experiência. Então, para mim tá tudo muito conectado. Talvez ainda as pessoas não entendam tão bem o que eu faço, mas por isso eu tô aqui praticamente todos os dias falando sobre esse tema para clarear a mente das pessoas. Trouxe um exemplo pessoal para ver se faz sentido aí para você. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa a respeito, se você já trabalha com algo assim, vai ser bem bacana essa troca. Até mais!